eu falar um negócio pra você agora, sério, que eu fiquei preocupado. A Dirce foi assaltada. Eita. Sério? Hoje, 6h30 da manhã, ela mora aqui na Chácara Clabim, que é um bairro aqui, classe média em São Paulo. Tá bom. E estava vindo trabalhar para abrir o bar. O comércio. Aí o que aconteceu? Ela estava no carro dela, que não é blindex, é um carro normal, e veio um motoqueiro com o garupa. Olhando, o garupa disse que fica olhando pro carro. Fica fitando. E ela falou, porra, esse cara tá me olhando. Deu um miguezinho, o cara olhando, e no vidro da frente ela não tem insufilme. Certo. Aí o cara viu que ela estava sozinha. Quando viu que estava sozinha, ela parou um pouco atrás, o cara desceu e veio com o berro. Abre, me dá a bolsa e me dá o celular. Acho que ele queria negócio de Pix. E aí ela ficou desesperada. E a bolsa dela estava no banco de trás. Quando ela abaixou para pegar, o cara colocou a cabeça dentro do automóvel. Um motoqueiro atrás, tirou o revólver e deu 6 tiros. Pá, pá, 6 tiros? 6 tiros. Caraca. Um tiro pegou na perna do cara e ele saiu correndo. E não assaltou. Só que na hora ficou naquele desespero. Provavelmente esse cara era um policial que estava paisana. Porque... sim. Deve ser. Porque o cara atirou na perna e deve ter atirado pra cima. Eu pergunto pra você. O ladrão tava com a arma na mão. O ladrão tava com a arma na mão. Com certeza o policial não atirou pra cima, atirou pra cima do ladrão. Mas ele errou todos aqueles tiros? Pode ser que sim. Esse final de semana tivemos também um caso de tentativa de roubo de motocicleta que viralizou o vídeo. Um policial aposentado se deparou, viu. Por isso que eu falo que o policial é policial 24 horas por dia. E nesse caso, até depois que ele aposenta. Pro resto da vida. Você acha que é um policial esse cara? A chance é gigantesca, né? Chance é muito então, grande. mas ela falou que o cara passou por ela, buzinou e ela ficou estática. Ela não conseguia fazer nada. Diz que todo mundo vai embora na hora. Sim. Diz que ninguém presta socorro. Travou, né? Vai todo mundo embora e ela viu o cara saiu correndo e tal. O que a pessoa faz nesse momento? E outra coisa, não pode colocar um insufilme na frente, porque o cara ele só atacou ela porque ela estava sozinha. O criminoso, eu falo, Emílio, além de tudo, eles são covardes, né? Então eles dão preferência realmente na hora de cometer o delito, se for mulher, se estiver sozinha. Tem uma série de fatores que fazem. Por isso que o crime, ele não dá pra gente achar que o bandido é um coitadinho vítima da sociedade. Ele faz uma série de raciocínios para cometer o delito. No Brasil, de forma geral, comete o crime porque é vantajoso economicamente. A lei favorece a impunidade, mas eles são seletivos na hora de tentar. Porque, vejam vocês, a chance de ele tomar uma invertida, de ser surpreendido por um homem é muito maior do que uma senhora, como a dona Dirce, que é um exemplo de cidadã, trabalhadora, empreendedora, acorda cedo, vem trabalhar. Ele é covarde, ele vai pegar uma senhora que está sozinha, enfim. Mas acho que a questão do insufilme nesse caso aí poderia ter ajudado, aliás, dificultado a visão do criminoso, mas a legislação também tem uma série de restrições, a parte da frente não pode tantos %. Eu confesso que eu não sou especialista, porque essa área de trânsito nunca foi a minha... Porque o cara é vagabundo mesmo. Demais. Ela falou que o cara ficou olhando, ele só foi atacar ela porque ela estava sozinha. Mas os criminosos fugiram nesse caso aí? Então, fugiram não, ele tá com tiro na perna, né? Então provavelmente a gente vai encontrar. Eu faço um desafio aqui e depois gostaria que vocês divulgassem. Quando a gente encontrar e prender esse criminoso, eu duvido que ele não tenha nenhum antecedente criminal. Entendi. E sabe por que eu estou voltando nesse assunto? Que o problema do Brasil é a porta giratória, que eu sempre venho falando. Tem uma notícia otimista, eu sou otimista por natureza, você sabe disso. Você fez um desafio aqui para mim na minha primeira aparição com o finado Major Olímpio, senador. Isso. Você falou, Derrite, você nunca vai aprovar o fim da saída temporária. Nós conseguimos. Mas voltou agora para trás, né? Não voltou. A lei estabeleceu o entendimento do judiciário é o seguinte, que vale para quem cometeu o crime a partir do dia 12 de abril de 24, e quem cometeu antes, eles entenderam que foi uma espécie de direito adquirido. De toda forma, só adiou a vitória, assim. Quem cometeu o crime hoje for condenado não tem mais direito à saída temporária. A médio prazo no Brasil ela vai acabar. Então já é uma grande vitória. Muito legal. Mas esse criminoso, quando a gente encontrar com ele, prender esse criminoso que provavelmente foi alvejado, se ele foi mesmo baleado, alguém está socorrendo ele, vai aparecer em algum pronto-socorro, eu duvido que ele não tenha antecedentes criminais, por conta do problema que a lei não pune adequadamente. Eu usei um exemplo, até pedi para a Luana, que está aqui acompanhando, a nossa assessora de comunicação, mandar para vocês. Eu construí o histórico da carreira criminal daquele
criminoso que tirou a vida do delegado Dr. Mauro Guimarães na Lapa. Foi um caso que ganhou uma grande repercussão. Vocês vão ficar impressionados com a quantidade de vezes que a polícia fez o seu trabalho. Prendeu. Olha lá, ó, tá aí na tela para vocês ali. Esse é a carreira criminal desse indivíduo, desse vagabundo chamado Enzo Wagner Lima Campos, que assassinou aquele homem honrado ali, o Dr. Mauro Guimarães, um delegado de classe especial, com mais de 35 anos de serviço prestado à sociedade. Todos aqueles quadrinhos ali, ó, embaixo, em cima, são as oportunidades e as vezes que ele foi preso pela polícia. E solto. E aquela bolinha vermelha ali, em determinado momento, algum iluminado, algum juiz de direito, concedeu para ele a prisão domiciliar, achando que ele ia ficar em casa. Ele é bonzinho. Quietinho. E foi justamente por esse benefício que ele acabou cometendo o último delito, que foi preso por isso. Inclusive, foi tirar a vida do delegado de polícia. Então, enquanto a gente não atacar esse problema aí, Emílio, esse daí, infelizmente, é triste falar isso, porque o que nós estamos conseguindo fazer em São Paulo, e aí política pública baseada em evidência, tá? Não estou fazendo autopropaganda, não. A gente bateu todos os recordes da história de número de prisões. Foram mais de 208 mil criminosos presos. Só que para cada 5 indivíduos presos no Brasil, 1 está efetivamente preso no sistema prisional, 3 estão condenados, mas em liberdade, ou procurados pela justiça, ou conseguiram algum benefício, e um outro indivíduo sequer foi condenado, foi absolvido pela justiça. Então, nesse contexto, a gente está fazendo o que pode, apresentando os melhores resultados. Está melhorando a segurança pública? Eu creio que sim, mas não significativamente do jeito que a gente gostaria. Os indicadores de roubo de celular da Avenida Paulista, reduzimos 25%, 30%. No centro de São Paulo, desde de quando a gente implementou a estratégia de combate, de aumento de efetivo, de uso de tecnologia, chegamos a reduzir 50%, 60% roubos na região central como um todo. A gente usa sempre o exemplo do Rudolph Giuliani em Nova York. Ele entrou para a história, estudado no mundo todo, reduzindo 30% os delitos. Sim. A gente reduz 50%, 60% e não consegue atingir o nosso objetivo. Sério que foi só isso que ele reduziu lá? Foi super falado. Mas o problema é a questão lá, super estudada no mundo todo. A teoria das janelas quebradas, onde se pune o menor dos delitos para evitar que uma hora aconteça. Aqui não. A gente não pune o menor dos delitos. Pelo contrário, tem discussões que falam em liberar a droga, que X gramas de maconha. Então, enquanto o Estado Brasil, não tomar uma providência, não encarar essa reforma do sistema de justiça criminal, que eu brigo há tantos anos para acontecer, e o protagonista tem que ser o Congresso Nacional, já que o governo federal não vai tomar nenhuma providência com relação a isso, a gente vai, infelizmente, viver esse estado em que... E o pior, agora eu vou falar na minha condição, eu não fujo de nenhuma responsabilidade. Só que a cobrança é 100% em cima das polícias. Como se fosse culpa da polícia esse criminoso aí que tirou a vida do Dr. Mauro Guimarães. A polícia fez o seu trabalho inúmeras vezes. Exatamente. Agora, se não tiver uma lei que puna adequadamente, a gente vai viver eternamente essa porta giratória do sistema penitenciário. Mas eu acho que você aqui, você e o governador, o Tarcísio, vocês não tiveram medo de encarar. Eu acho que é pela primeira vez que a gente está vendo alguém chegar e encarar, e não é encarar o ladrão de celular, tal. É encarar o opinião pública, a mídia, todo mundo conta. E você, pô, os caras estavam dizendo que que iam te matar, que você estava... Não tem ameaça real de morte. Mas você teve ameaça real? Teve o serviço de inteligência, detectou a intenção de um criminoso que estava... Com essa intenção, foi apreendido com ele 2 fuzis, mais de 2.000 munições. Um dos fuzis era uma MAG, né, que é um fuzil 762 que dá rajadas. Isso teria capacidade de perfurar os blindados, que são as viaturas que eu infelizmente tenho que andar com blindado, com escolta. Mas é o que você falou, Emílio, alguém tem que encarar esse combate. E veja, eu vou dar um retrato de uma semana aqui do nosso trabalho. O comecinho da semana passada... E percebam que a gente vai construindo redes colaborativas, né, que a gente fala na literatura acadêmica. Acordo de cooperação com a Polícia Federal e com a Receita Federal para combater o tráfico internacional de drogas no Porto de Santos. Semana passada apreendemos um container 790 quilos de cocaína. Caceta. 790 quilos. Prejuízo de mais de 40, 50 milhões de reais para a organização criminosa. Ainda na semana passada... Prendemos um criminoso que estava trazendo quase 900 quilos de cocaína, 832 quilos, na verdade,
para São Paulo. E detalhe, nesse caso aí ganhou repercussão porque infelizmente a juíza liberou o criminoso na audiência de custódia. Sim. Liberou um criminoso que estava com quase 900 quilos de cocaína. Aí eu tenho que agradecer aqui o Ministério Público e o Tribunal de Justiça de São Paulo, porque eu falei com ambas as instituições, na figura dos seus líderes aí, né, o do Dr. Paulo, Procurador-Geral de Justiça, e o Dr. Fernando Torres Garcia. O Ministério Público recorreu dessa decisão. Ele está preso. Olha o trabalho que deu. Liberou na audiência de custódia. Um indivíduo que confessou que tinha 10 viagens programadas, em cada uma delas ia ganhar 15 mil reais para transportar droga do Paraná para cá. Saiu na audiência de custódia e rapidamente tivemos que fazer essa mobilização entre as instituições. O Ministério Público recorreu, o desembargador relator reverteu em prisão preventiva. Aí eu acionei o secretário de Segurança Pública do Paraná, porque o criminoso é de Londrina, para que a gente pudesse prender o criminoso. Ele está preso. Então, ainda nessa semana, tivemos uma investigação do DENTER. Então, mas para entender... Isso só para falar de combate ao crime organizado. Tá, então, mas essa história aí, eu ouvi no rádio. O cara foi preso em flagrante. Aí a juíza foi lá e falou, não, vocês fizeram essa ação, não podia ser feita, por isso eu vou soltar o cara. Não Só foi. que ele... Não é essa aí? Não, da audiência de custódia, ela liberou porque ela entendeu que, por ser réu primário, ele estava apenas transportando, ele não era realmente o traficante. Mas se a gente tiver essa benevolência com o criminoso, a gente não vai conseguir melhorar nunca. E outra, o cara não estava transportando 50 gramas, 5 quilos, era quase uma tonelada. 832 quilos de cocaína. Se isso não é traficante, meu Deus. Então, agora nessa questão aí... Só para fechar a última do retrato da semana. Investigação da Polícia Civil, do DENTER 3, depois de uma tentativa de roubo a carro forte em Ribeirão Preto, que infelizmente vitimou o sargento Márcio. Ele sofreu um disparo de .50 no rosto. Caramba. Eu fui lá no velório dele, no enterro. Tivemos que fazer com o caixão fechado, porque foi uma tragédia. Mais de 20 policiais do BAEP trocaram tiros com 3 criminosos que estavam com uma .50, com um tripé armado. Olha a ousadia do criminoso. Parou na estrada para trocar tiro com os policiais. E se não fosse um policial extremamente preparado, que fez o curso de atirador designado na rota, que é uma ferramenta nova que a gente tem, ele tinha acabado de se formar, ele conseguiu neutralizar os 3. Eles revezavam entre eles mais de 10 minutos de troca de tiro. Se não fosse ele, o prejuízo seria muito maior. Depois, continuamos a investigação, os 3 foram neutralizados, infelizmente o sargento faleceu. A investigação apontou que quem alugou a .50, forneceu os fuzis, toda a parte logística para esse roubo do carro forte, foi um criminoso da Paraisópolis, que era procurado pela justiça. Então o COI, na tentativa de realizar a prisão dele, infelizmente ele ofereceu resistência, foi alvejado, morreu, a esposa foi presa. Mas eu estou falando retrato de uma semana. Exatamente. Se eu for falar dos quase 2 anos que a gente está aqui, é muita coisa, Emílio, quem está fazendo contra o crime organizado. Que realmente não, isso fez. A gente está vendo. Sim. Agora, o que eu preciso da lei. Eu preciso do Congresso junto para mudar a legislação, para que esses números, que mesmo tendo redução de 25% de roubo de celulares, a menor taxa de roubo da história de roubos em geral, menor taxa de homicídio, eu ainda não consegui melhorar de maneira muito perceptível a segurança pública para a população, porque a lei não ajuda a gente. Ô Derrite, agora nessa questão aí da lei, vamos fazer um break. Boa. Pode fazer então, Reginaldo. Só para a rede de rádio. No pique. Daqui a pouco tem mais perguntas aqui, isso aí. Muito bem. Continuamos nas plataformas aqui com o nosso querido Morgadinho. Você falou essa questão de mudar as leis, o Congresso e tudo mais, mas como que anda a conversa com o Judiciário para que não tenha entendimentos como esse de, ele é réu primário, ele não oferece muito perigo, foi a primeira vez, mesmo estando quase 1 tonelada de droga. Como que está a conversa com o Judiciário hoje, antes de mudar a lei, que é uma coisa que você sabe muito bem, questão da saidinha, como demora tudo isso. Como que tá a conversa para falar com a turma? Esse entendimento aí não pode acontecer, porque cai naquele lance da janela quebrada. Sim. A conversa está muito boa, Morgado, e vou falar, muito do que a gente está construindo em inovação em política pública em São Paulo é em parceria com o Poder Judiciário e com o Ministério Público. Eu sou muito grato a essas instituições. Eu poderia mencionar aqui para vocês algumas delas, como, por exemplo, o uso da tornozeleira eletrônica no combate à violência contra a mulher. O agressor que sai no audiência de custódia, a gente monitora por tornozeleira. Já foram mais de 30 indivíduos presos porque não cumpriram a medida protetiva, se aproximaram da mulher, a gente faz georreferenciamento e consegue. Então, tudo
isso, construindo com o judiciário. Só que tanto o judiciário quanto o Ministério Público, a carreira deles tem uma coisa chamada independência funcional. A conversa é muito boa. O nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, nosso judiciário é muito bom, nosso Ministério Público é muito bom. Só que por conta da independência funcional, cada juiz tem autonomia na hora que ele está com a caneta lá de fazer o que, baseado na legislação, a interpretação dele é subjetiva. Tem uns que são mais rígidos e outros, como foi o caso dessa juíza, foi muito mais benevolente com um cara que transportava quase 900 quilos. Mas, regra geral, o nosso TJ é conhecido no Brasil todo como linha dura. Agora, o que eu preciso é restringir essa possibilidade. Sim. Como, por exemplo, na audiência de custódia para determinados crimes, tem que ser proibido. Enquanto a gente não consegue acabar com ela, que eu sou favorável a acabar. Eu não vou ser hipócrita aqui para você. No dia que nem que existir, a maneira como ela foi incorporada no Brasil está errado. Foi mediante resolução do CNJ. Foi um vácuo que o Congresso deixou. Na minha visão, extrapolou os limites do judiciário. Quem tem que legislar é o Congresso Nacional. Mas o Congresso acabou deixando e ela... O Congresso está fraco, hein? Mas acreditado. Isso faz já um tempo que isso aconteceu. Para mim, eu tinha que acabar com a audiência de custódia. A gente vê autoridades, como, com todo o respeito que eu tenho, até pela idade do nosso ministro da Justiça, o senhor ministro Ricardo Lewandowski, mas a gente vê ele comemorando, dando uma entrevista em público, num evento, numa solenidade, comemorando o índice de soltura da audiência de custódia. Isso vai na contramão do que a sociedade deseja. É só um exemplo de como o governo federal vai muito mal nessa questão da segurança pública. Terrível. Mas por que eu sou otimista? Eu comecei a falar e não concluí aquela hora. Porque nós vamos ter a eleição para o novo presidente da Câmara agora. Certo. E eu vou trabalhar muito forte para a campanha do deputado Hugo Mota da Paraíba. O Hugo é um amigo pessoal, está no 4º mandato, faz parte ali do grupo político ali, não que eu seja tão jovem, Emílio, mas na média de idade lá, de um grupo de deputados mais jovens que sentem essa questão da segurança como uma necessidade. E a gente vai fazer um jantar com os deputados que representam a segurança pública. Eu quero o compromisso dele em pautar a reforma dos temas de justiça criminal. Mas quem vai ganhar é o candidato do Lira. É o Hugo Mota. É o Hugo Mota? É, o deputado Hugo Mota. É baiano? Não, da Paraíba. Você tá com o Lira também? O da Bahia é o Mar Nascimento. Eu acho que ele não tem chance, não. Mas eu vou trabalhar pelo Hugo Mota por essa questão. Ele é bom? Bom e tem compromisso, tem palavra, assim como o Arthur Lira teve comigo também na questão da saída temporária. Independente de gostar ou não gostar dele, ele apertou minha mão e falou, Derrite, eu vou pautar o seu projeto da saída temporária. Mas isso é um absurdo, o cara que votou contra. Tem um monte de que votou contra. Eu conheço um, posso falar o nome dele? Pode. Boulos. Sim, o Boulos votou contra. A coisa também, a batata. Votou contra também. A batata também votou contra. Votou contra. Mas Derrite, votou contra. Dentro dessa parte aí da audiência de custódia, só pra a gente continuar nesse tema. Eu sou aqui, deputado Alba, com você. Temos aqui o fim da audiência de custódia. O que pro público entender? O que precisaria? O que acontece? Nós dois temos o projeto. Por que isso não passa? Porque pelo povo, acho que seria indiscutível. É igual a saída temporária. Quando eu fiz um desafio para o presidente Arthur Lira, eu falei, pauta o projeto, quero ver quem vai votar contra. Nós tivemos 311 votos favoráveis. Lembrando que para aprovar uma alteração na Constituição Federal, que é a maior quociente que precisa de votos, precisa de 308 votos. Eu tive voto para mudar a Constituição. A mesma coisa a audiência de custódia. E cada vez mais isso vai aumentar por conta da maneira como a esquerda enxerga a segurança pública. São duas teorias que se contrapõem, né? A teoria crítico-racional, que é a que a esquerda defende, oriunda do marxismo cultural, que, olha, o bandido é um coitadinho, vítima da sociedade. Não é. E a teoria, muito estudada, e aí o Samidana é professor lá que a gente estudou na escola. É a teoria econômica do crime do Gary Becker. A decisão do criminoso, do indivíduo que não vai cometer um crime, é uma decisão racional. Sim. Que não visa, é uma decisão moral. Exato. E visa objetivos econômicos, ganhar dinheiro. Sim. É um business.